avaliações, tá? Algumas avaliações de velocidade, outras avaliações de resistência anaeróbica, outras avaliações de capacidade de aptidão aeróbica, de potência de membros inferiores. Vamos dar uma passada nessas avaliações e ver os protocolos, e depois a gente vai ver que na realização delas que a gente precisa fazer os ajustes. Então, para se fazer a avaliação do componente motor, né, com os indivíduos com deficiência, eu preciso respeitar muitas características de cada um. Então, usuário de cadeira de roda, a gente vai ter que ter um cuidado, muitas vezes a pista para fazer o teste ela é diferente, existe um outro procedimento com o deficiente visual, então como que eu vou fazer um teste de 30 metros, eu posso fazer com guia, eu posso fazer chamando, então essas são situações que a gente não está mostrando para você, né? Algumas alterações elas foram feitas nos protocolos, então vocês vão ver que alguns protocolos foram adaptados justamente para que a gente tenha melhor efeito dessa variável que a gente vai estar avaliando. Por exemplo, resistência anaeróbica de sprint, o protocolo original são 6 tiros de 35, aqui a gente vai ter 6 tiros de 20, aumenta o tempo de intervalo, então a gente vai dar uma olhada aqui. Qualquer observação que a gente tenha, que possa interferir, que possa limitar, a gente anota na ficha e deixa isso como muito claro lá para o nosso avaliado. Exemplo, o avaliado utilizou a cadeira da atividade diária para realizar o teste, não usou uma cadeira específica de velocidade. Então a gente deixa claro que ele usou a cadeira dele para isso. O avaliado trocou de prótese e cadeira em relação à avaliação anterior. Houve uma mudança, ele teve outra prótese, teve que fazer outra, ele veio com outra prótese, ou mudou a cadeira que ele fez. Então isso precisa estar sabendo por quê. Isso pode ter mudado o desempenho e o resultado do teste. Tá? Devido à melhora observada com os treinamentos, o avaliado deixou de realizar a avaliação na cadeira de atividade diária e passou a realizar aquele teste no solo, por exemplo. Ele conseguiu evoluir para uma situação que ele não fazia. Então, detalhes aí que a gente acha importante aqui são algumas situações que já se viu que aconteceram, que são listadas aqui. O avaliado deixou de utilizar o guia ou um voluntário que acompanhar para realizar a avaliação. O cego conseguiu fazer o teste sozinho, sem o guia. Então, isso precisa ser anotado ali. Tá? Dinamometria. A gente tem um dinamômetro de preensão manual que vai medir, vai realizar essa medida. Então é esse equipamento aqui, ó, que a gente vai fazer a medida, né? Então o sujeito vai ficar, nesse nosso caso, na posição sentada, com o cotovelo fletido em 90 graus, o antebraço e o braço dominante em posição neutra, a posição do punho pode variar de 0 a 30 graus, e fazer a apreensão manual. Aqui existe um ponteirinho que ele fica parado no local da medida. Então, o local que bate a medida aqui, o ponteiro fica parado. E a gente vai fazer a medida em quilograma-força. Vocês vão ver que tem duas escalas aqui. A escala externa do relógio em quilograma-força e a escala interna é em pounds-força. Então a gente vai fazer as leituras em KGF, então será registrado em quilograma-força essa medida aqui, tá? Escolha a alça mais adequada. Por que isso? Porque isso aqui modifica, ó. Olha aqui, ó. Depende do tamanho da mão de quem vai fazer. Então aqui, ó, eu posso estar tirando a alça e estou adequando ao tamanho. Ó. Eu posso botar ela aqui, eu posso botar ela aqui. Então eu tenho várias situações aqui em que eu faço esse ajuste aqui. Tá ok? Então eu posso estar fazendo esse ajuste da medida para que fique mais confortável possível. Solicite que realize 3 repetições na máxima capacidade de pressão manual. Cada uma delas deverá manter a contração máxima por 1.002, 1.003, tá? E aí a gente vai procurar dar em torno de 15 a 20 segundos
de intervalo entre as medidas para que eu faça uma nova tentativa. Padronizar o mesmo tom de voz, isso aqui é legal para que a gente não mude. Então a gente está até deixando aqui: prepara, pronto, vai, ou foi, prepara, pronto, foi, com todo mundo assim, tá? Que eu não gosto dele, né? Vai, vamos! Entendeu? É diferente, entendeu? Existem os estudos, a gente está falando isso, mas existem os estudos clássicos aí sobre estabelecimento de fadiga. Os sujeitos colocaram um determinado percentual de carga no indivíduo e foram contando repetições máximas. Usaram vários artifícios, usaram cafeína, usaram, e esse estudo foi clássico, usaram gritos de incentivo atrás do indivíduo, e ele aumentou o rendimento do número de repetições realizadas até a fadiga. Então, fala assim, tem muitos mecanismos de fadiga que devem ser verificados. Por isso que esse tom de voz, o tom de voz e as palavras que você fala, a gente fala, essa ancoragem verbal precisa ser mantida. É importante a gente manter padronização. Ó, arremesso de medicine ball é uma medicine ball de 3 quilos, tá? E o que a gente vai ter? O sujeito vai ficar sentado e vai arremessar a medicine ball sentado, tá ok? A gente vai ver a medida que ele fez isso, então eu preciso ter uma trena, né, que seja estendida no solo, e aí a gente vai ver aonde caiu a medicine ball e vai fazer a medida onde houve a primeira batida. Né? Sujeitos com lesão medular e com baixo controle de tronco, muitas vezes é necessário uma faixa, uma fita de tecido para sustentação. A gente vê muito essa faixa de tecido para sustentação lá, né, Ana? No pessoal que faz arremesso de peso, né? Um dia vocês estavam ajustando ali para fazer a faixa de sustentação para fazer arremesso de peso. A lógica é a mesma, né? Ele precisa uma faixa de sustentação para poder isolar o arremesso. O dardo também, né? Com o dardo também. Então, a mesma situação. A gente tem a faixa aí para fazer o arremesso de medicine ball, tá? Olha, o que vai mudar aqui, né, gente? Pense bem. Se imagina, estou exagerando. Eu tenho um cara de 2 metros de altura. Você acha que talvez se você subir em cima de você fica lá embaixo, eu vou vir embaixo de um prédio e eu vou atirar uma pedra, eu vou pegar a mesma e vou ver a distância, e eu subir no prédio, será que a minha pedra vai mais longe? Eu arremessei a mesma pedra aqui do chão e eu subi num prédio agora de 10 andares e arremessei a pedra. A pedra vai mais longe? Então, se imagine se eu tenho uma pessoa de 2 metros arremessando a medicine ball e uma pessoa de 1,50 m. Será que só a estatura por si só não interferiria em alguns centímetros? Então, quando a gente senta as pessoas, a gente anula muito mais esse fator. Entendeu? Claro que é um teste que a gente procura, veja só, essa precisão. Quando a gente... então, por isso a gente sai do chão, tá? Essa é uma das ideias de manter o indivíduo no chão. Tranquilo? Sentar avaliado com os joelhos estendidos, pernas unidas, cabeça, escápula e coluna lombar na parede, então o máximo que puder. Mesma situação lá que a gente estava fazendo a estatura, né? Posicionar a bola na altura do peito, com os cotovelos flexionados, ao sinal do avaliador, deverá lançar a bola a maior distância possível, mantendo as costas apoiadas, tá? Sem movimentar o tronco para frente. Tranquilo? A distância do arremesso será registrada a partir do ponto 0 até onde a bola tocou no solo. Então, eu vou fazer 3 arremessos lá, porque a primeira, você pode estar esperando a bola aqui, a bola caiu lá, entendeu? Então fica ligado nisso, onde é que essa bola vai cair, né? Então o primeiro arremesso já vai te dar vai te balizar, você não sabe com quem está trabalhando, né? Pode ser que ela caia aqui, se ela cair lá, porque você tem que olhar onde ela caiu e aí você faz a medida. Não tem areia ali que marca nada, né? Vai ser um local de chão plano, assim.
Então ficar muito ligado nisso. A mesma situação quando a gente usa salto horizontal, a gente salta, precisa vir bem onde bateu o calcanhar, porque geralmente o indivíduo cai e ele movimenta para frente, e aí você perde a medida inicial. Né? Tá? É muito simples, né? Sentou, arremessou, fica ligado aonde vai cair essa bola aí, tá certo? Realizar em torno de 3 a 4 arremessos com, em média, aí, 1 minuto de intervalo, tá? Eu acho muito 1 minuto, não precisa tanto para restaurar, mas a gente dá em torno de 30 segundos na prática aí de intervalo. O primeiro arremesso não deve ser registrado, uma tentativa de familiarização e você sabe onde vai essa bola, tá? Depois, para os alunos com deficiência visual, é importante também para direcionar o lançamento, né? Então você vai fazendo o comando de voz, arremessa aqui, então ele vai começar a dimensionar onde você vai arremessar, tá? Então você vai fazer com o comando de voz, para reconhecer a voz do avaliador. Então precisa ter um lugar com silêncio também, né? Quando a gente está trabalhando com o direcionamento de voz, né? Com um deficiente visual, eu preciso ter silêncio. O que estiver atrapalhando muito, quando a gente trabalhava os atletas que corriam, que eram B1, que eram certos locais, e eles não corriam com guia antes, a gente corria em Seul, na Olimpíada, a gente corria chamando. Então a gente ficava um treinador nos 50 metros e ficava um no 100. Então você, o cara dava lá as suas marcas, prepara, pá, dava um tiro e você vem, quando ele dava um passo aqui eu saía, e aí o chamador lá do 100 chamava, e daí já aconteceu casos, o cara fazia um baita de um tempo, o treinador ficar vibrando e esquecer de falar para o atleta parar, ali na pública aconteceu. Então assim, o que você treinava, quanto menos zigue-zague você fizesse, mais rápido você era. Então assim, esse era um tipo do treino que a gente treinava, fazia isso com os atletas para manter, fazia atleta correr para abaixo de 12 na época assim, né? O Mário mesmo correu para baixo de 12, foi meu atleta. Então, alunos com limitação motora unilateral adotam o mesmo posicionamento, mas com a bola próxima ao ombro, tá? E a palma da mão para cima, né? Adaptando assim para a limitação dos nossos alunos. Para alunos de cadeira de roda, né? Tentar fazer com que realize o teste no solo, como foi descrito no protocolo. Para quem não tem controle do tronco, a utilização, né, de suporte, acho que a gente já viu isso, né? Caso não seja possível, não, a realizar adaptações em sua própria cadeira. É possível realizar na cadeira, deixar na observação. Gente, eu preciso ter consistência. Se ele fez na cadeira, eu não posso botar ele no chão outra vez. Então, assim, por isso tem que estar anotado lá, né, na situação de avaliação dele. Então, se ele fez na cadeira, é na cadeira. Se ele fez no chão, é no chão. E a gente fazer isso. Com deficiência visual, posicionar à frente do avaliado, no mínimo 2 metros de distância, no comando para que eu possa localizar e programar a trajetória do arremesso. Tá? Localiza, ele vai fazer o primeiro arremesso e aí já vai sair as coisas na sequência. Tranquilo? Os saltos verticais, veja só. Esses são saltos que você precisa ter uma plataforma de saltos, né? Não tem como a gente medir a altura de salto. Então são 2 saltos aí propostos pelo Comitê Paralímpico, o square jump e o salto contra movimento. São os 2 saltos, né? O salto agachado ou square jump é a posição inicial, é uma posição parada, estática, com as mãos na cintura em 90 graus. Então ele sai aqui, ó, tá? E ele salta. Aqui eu vou fazer a altura de salto. Não tenho como fazer isso, ou vou fazer por aplicativo, ou vou fazer na plataforma de salto. Não tem como fazer, né? Não tem outro jeito de fazer essa medida. Não tem como fazer na parede, né? Eu tenho que fazer na parede quando eu estou fazendo aí a altura máxima, salto e toco a mão lá na parede, mas ele não
dá para fazer. Então os alunos ficam 2 segundos aproximadamente, atenção, 1, 2, foi. Você vai ajudando nessa situação do salto. Esse é um salto agachado ou chamado square jump, né? E eu tenho um salto chamado de salto contra o movimento, e também o salto contra o movimento, inicio na posição em pé, também com os joelhos estendidos, as mãos na cintura, e após o sinal do avaliador, os alunos realizam um agachamento e salto. Essa é a diferença. Quando eu saio em pé, uso essa ação elástica do agachamento para fazer a altura de salto, né? 3 tentativas devem ser realizadas em torno de 1 minuto aí de recuperação. É o que a gente leva aí em torno de 30 segundos, 1 minuto. Tá, vamos falar em fisiologia aqui, tá? Quanto tempo, que sistema eu estou usando aqui para fazer esse tipo de trabalho? Tenho lá 3 sistemas de produção de energia: ATP, creatinofosfato, sistema de fontes imediatas. Eu tenho o sistema glicolítico ou não oxidativo, e tenho o sistema aeróbico oxidativo. Qual é o sistema que predomina aqui? ATP, creatinofosfato, sistema imediato, fontes imediatas, tá? Então é esse sistema que a gente está usando, sistema de explosão. Então por isso aí a gente está falando que para esse sistema o intervalo aí de 1 minuto, 1 minuto e meio restaura totalmente o sistema, tá ok? Então por isso que a gente está falando isso nessa questão da recuperação. O que você vai fazer? Soltou, restaura, posiciona. Outra coisa, posição das pernas, as pernas abertas, assim, levemente afastadas na largura dos ombros, a face externa dos pés na largura dos ombros. Essa é a posição mais anatômica, confortável, mais eficiente para o rendimento do salto. Pés unidos, inconsistência, desequilíbrio, não tenho potência necessária. Pés muito afastados, não tenho a potência ótima para realizar. Os pés levemente afastados, com as pernas projetadas na largura dos ombros, eu tenho maior eficiência na realização de potência de salto. Tranquilo? Preciso aqui de uma plataforma para fazer isso, tá? 30 metros, é um tiro de 30 metros. O que é o ideal? Eu ter 2 fotocélulas, né? O que é uma fotocélula? É uma célula fotoelétrica, onde eu tenho um laser, que na verdade ele funciona com cronômetro. É simplesmente um laser que está passando aqui. Quando eu passo na frente, abre o cronômetro. Quando eu passo lá, fecha o cronômetro. Então eu não tenho visual para fazer aqui. Quem tem? Pouca gente tem a célula fotoelétrica. Então o que a gente vai fazer? Vai ter que fazer com a liberação através do cronômetro. Então tem várias situações aqui, né, gente? A gente está falando em 30 metros. Talvez essa sala, dessa parede até aquela ali, tenha quanto? 20? Mais ou menos uns 20 metros, né? Eu tenho uns 20 metros mais ou menos aqui. Eu estou falando em 30 metros. Então o que acontece com o meu olho? Eu tenho paralaxe para eu poder ver, né? Se eu tiver aqui na largada, atenção, foi. Como é que eu vou conseguir enxergar exatamente o momento que ele cruzou lá? Então, aonde que eu vou me posicionar? Eu vou posicionar no 15 metros? Ou eu vou ficar no final? Então, esses são detalhes importantes, porque senão você erra totalmente a avaliação, né? E marcar 10 metros a cada 10 seria uma boa também? Só se você for fazer medidas a cada 10. Porque daí eu posso calcular aceleração, desaceleração, que aí eu pego... E se eu tiver para isso, eu precisaria ir de fotocélulas para isso, né? Por isso que está marcado aqui. Se eu tiver essas fotocélulas, aí eu pego uma velocidade de deslocamento, mas eu pego aceleração, fazendo as medidas diferentes, né? Tá, vou fazer com cadeirante. As cadeiras deverão estar imóveis com as rodas frontais próximas à linha de partida. Os demais avaliados deverão realizar uma saída alta com o pé de apoio à frente, próximo à linha de partida. Alunos deficientes visuais. Deficientes visuais poderão utilizar o recurso do atleta guia, fazer o chamamento, como eu falei para vocês, com o uso do chamador, né? Caso um sujeito do B3 opte por correr com atleta guia, poderá ser utilizado visando a integridade do aluno. Então a demarcação simples saiu do 0, vai ao 30.
No caso, por exemplo, você falou que quando você está com o guia, você vai falando com o teu atleta, vocês fazem a prova somente um atleta vai fazer por vez? Nesse caso hoje mudou. Hoje não é mais assim. Hoje todo mundo corre com guia. Eles saem no bloco de partida lá com guia. Então o guia e o atleta saem lá, posicionam no bloco, as saídas do atletismo assim, as suas marcas, aí o cara está lá posicionado, o árbitro de saída fala prontos, então você levanta e daí dá o tiro. Então assim, as suas marcas prontos, pá, dá o tiro, ele e o guia saem. O guia é o cara que enxerga, que é o guia. Então ele corre com o guia hoje, não é mais chamando. Antes era chamando um de cada vez, o melhor tempo ganhava a prova. Hoje corre um contra o outro. Mas todos vão, tipo assim, os 5, por exemplo. Cada um tem 2 raias. Ah, 2 áreas no caso, mas Duas vão áreas. correndo assim ao mesmo tempo. Não fica muito confuso, tipo, alguém falando aqui, alguém falando Não, aqui. mas ninguém vai falar nada. Não. Você não... Ah, ele vai estar meio que... Guia, eu sou cego, você enxerga. Entendeu? Você é meu guia. Eu não enxergo. Nós estamos aqui do lado. Uma raia aqui para mim, uma raia para você. Aqui, ó. Largado. Você está aqui. Nós dois. Tá vendo? Nós dois treinamos junto, ó. Entendeu? Entendi. Aquele ali é o que estava na E antes era assim, corria mais em curva com o guia. Mas agora até nas provas de 100 você larga com o guia. Entendeu? Só que o guia, geralmente, para dar certo isso, você tem que treinar junto. Né? Porque ele não pode assim, o guia não pode estar na frente. Se estiver na frente, classifica. O cara quer sempre te puxando. Entendeu? Não posso. Então tem algumas regras importantes para isso. Né? Isso é legal. Ó, o avaliador deverá dar o comando à sua marca, pronto, vai. O aluno deverá correr o mais rápido possível, ultrapassando a marcação final do teste. Serão realizadas 3 repetições, será considerado o melhor do tempo. Eu coloquei melhor do tempo, tem gente que está falando que é média. Não acho legal, acho injustiça fazer média. É o melhor tempo possível, tá? O melhor tempo que você fez. Eu quero performance aqui, né? Então, performance é performance, não posso fazer a média. Eu posso fadigar no terceiro, eu posso ter errado no primeiro, eu posso ter feito um baita num tempo no segundo, é a mesma coisa. Se imagina se eu vou fazer uma prova de final, semifinal, para ir para a final eu vou contar a média dos tempos? Não, ganha quem fez o melhor tempo, não é? É o melhor tempo, não é média dos tempos. Isso é uma coisa meio que óbvia nesse sentido, entendeu? Eu quero a melhor performance do indivíduo. Tranquilo? Então, aqui precisa ter um cuidado na aplicação, gente, porque assim, ó, aonde que tu vai se posicionar? Você com o cronômetro, entendeu? Então assim, eu preciso organizar isso aqui, ó. Vou te ensinar uma vez. Amanhã você acorda, ajoelha na cama, fala assim, obrigado, temos um novo Papa, um professor que me ensinou um negócio que eu não vou esquecer o resto da vida. Olha aqui, ó, gente, é o seguinte, ó, se você ficar no meio dos 15 metros, você está matando tanto a largada dele como a chegada, porque eu não consigo olhar. 15 metros eu estou aqui, ó. Ele vai chegar lá e ele vai largar lá. O tempo que vai levar para o meu som, se eu tiver contra o vento ainda, se eu falar assim, as suas marcas, pronto, foi! Se tiver contra o vento, vai demorar para chegar esse som lá. E eu estou falando em segundos, 6h45, 6h10, 6 segundos. Cara, você sabe o que é 6 segundos? 1 segundo é muito rápido, né? Meio segundo é muito rápido. Então, quando eu estou falando que a voz pode interferir, ela pode interferir mesmo. Então, assim, qual é a melhor maneira para errar menos? Eu com o cronômetro na chegada, tá? Um outro avaliador na largada, tá ok? E aí, como é que eu faço? Me ajuda. Quem dá largada? Eu ou o cara? Você? Como é que eu dá largada? Mas e a minha voz até chegar lá no Não, zero? você Eu estou na chegada. Eu estou com o cronômetro na chegada. Porque ele vai passar aqui, eu vou bater o cronômetro. E tem um cara lá na largada. Como é que eu faço? Na largada sinaliza. Como? Pra você. Como? Ele faz com a voz pro atleta sinaliza,
fazer com a mão ao mesmo tempo. Perfeito. Deu para ver? Vou pegar no sinal de visualização, não na voz. Só não posso pegar aquele descoordenado, não é? Que vai para mascar um chiclete, ele tem que se segurado numa árvore, não consegue. Não é? Se ele falar, suas marcas, prontos! Eu matei, o cara está lá no meio. Entendeu? O avaliador que está comigo aqui coordena bem. Eu estou olhando, eu no cronômetro lá, a luz tem velocidade infinitas vezes maior do que o som. Você já viu um relâmpago e depois você ouviu o som, não é? Então, estou vendo o relâmpago agora, a mão do cara. As suas marcas, prontos, foi! Quando ele bateu a mão aqui, eu bati o cronômetro lá. Aí não tem erro. Olhando no cronômetro, baixou a mão, pão. Passou aqui, pão. Essa é a maneira, com o cronômetro, precisa ter 2 avaliadores, senão dá erro. Tem que padronizar assim, tá? Senão não tem como. Pelo visual. Muitas vezes a gente coloca alguma coisa na mão, põe uma prancheta, pega uma blusa vermelha, né? Porque é visual, que não é 30 metros, também não é o que tem que estar muito sincronizado os dois, tá legal? Então com qualquer pessoa que vocês forem fazer alguma coisa, que seja um teste, que você precisa pegar tempo, um tiro de 20, um tiro de 30, uma velocidade de 50, de 100, de 200, precisa de 2 pessoas, é só pegar pelo visual. Quem está na chegada com o cronômetro, tá? Aciona com o visual, tá ok? Então nessa saída aqui, ó, o que a gente vai fazer? Fazer as avaliações, cuidar da saída também, né? Porque, opa, aqui, ó, como que eu posso fazer a saída aqui, ó? Eu posso fazer uma saída parada e eu posso fazer uma saída baixa. Nesse caso a gente vai fazer uma saída em pé, tá? Então todo mundo vai posicionar assim, tá ok? Então ele vai falar assim: as suas marcas, prontos, oi, e aí ele vai sair, tá? Então testar. Você pode falar para o teu aluno, teu avaliado, quer testar ali uns 2 ou 3 passos, qual é o teu melhor pé para ficar na frente? Quer sair com a direita, é melhor? Ah não, eu prefiro sair, eu quero sair com a direita na frente, é melhor? Qual que é o teu pé depois? Você testa um pouquinho isso, né? Depois, no começo, depois ele já vai saber numa próxima avaliação o que é mais confortável para ele, mais eficiente para ele. Isso é importante também a gente ver, porque isso é um teste muito importante, entendeu? E 30 metros desgasta, viu, gente? A gente está falando aí 6, 7, 8, 10 segundos, dependendo dos indivíduos. Então, estou fazendo 3 tiros, então, veja só, novamente, isso não é essa coisa da média. Provavelmente o terceiro vai ser o pior, né? Beleza? Tá. Existe um teste chamado de RAST, um teste de resistência anaeróbica de sprint. O protocolo original são 6 tiros de 35 metros. Então o que eu vou fazer? Eu tenho 2 faixas separadas por 35 metros. O que você vai fazer? Você sai daqui e vai até aqui essa faixa, fechou os 35 no original, e tem 10 segundos para recuperar, e eu estou lá, atenção, faz mais 35, vou pegando o tempo, são 6 tiros. Isso te dá um monte de informação, te dá resistência anaeróbica de sprint, te dá pico de potência, te dá índice de fadiga quando eu pego o menor e o pior, tá? O original são 6 de 35 com 10, o adaptado são 6 de 20 com 20, tá? 20 metros, 6 tiros de 20 com 20. Como que eu vou fazer isso? Os avaliadores devem avisar os alunos o tempo de pausa. Então, olha lá, ó, o intervalo, hein? Ó, faltam 15 segundos, tensão 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, foi! Pum, de novo, bateu lá, 20 metros, parou, 10, 20 segundos, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, foi! Ó, já fizemos 3 tiros, faltam 3. Então você vai avisando e vai pegando essa diferenciação, tá legal? Os alunos com deficiência, eu botei de propósito aqui, que é para vocês terem dificuldade para enxergar mesmo essa palavra. Os alunos com deficiência visual, ficou apagada ali, será necessário auxílio da atleta guia ou de 2 chamadores, a mesma coisa, alguém está chamando aqui, alguém está chamando lá, né? De acordo com a situação, a disponibilidade que a gente tem. Os chamadores deverão se posicionar 4 a 5 metros da linha inicial e final no percurso que o aluno deverá percorrer. Eles terão que orientar o deslocamento por meio do estímulo sonoro e posicionar o aluno próximo, já posiciona para o próximo sprint. Ambos devem ser apresentados previamente aos alunos, enfim, precisa se familiarizar com isso. Então, eu estou dizendo, bota um chamador lá, vem, pum, deu aqui, ó, segura, vamos lá, posiciona de novo, ele já chama lá para localizar, então, ó, vamos lá, temos 20 segundos, atenção, fica tempo. Então, essa dinâmica aí que a gente tem que fazer. Para cadeirantes, para usuários de cadeira de roda, o cronômetro deve ser parado após a primeira parte da cadeira ultrapassar a chegada. Então, a cadeira que vai estar marcando a delimitação dele, né? Então, a cadeira passou. Para esses alunos poderá ser realizada uma curva, já vou mostrar a figura ali, como mostrando na figura a seguir. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso estar mostrando aqui uma possibilidade de curva, eu deixo 2 cones, então ele vai fazer a curva e se posicionar lá. Gente, assim, ó, como ele não vai sair imediatamente, ele tem 20 segundos para fazer essa curva e se posicionar de novo, né, nessa situação da saída, tá? Então aqui para o deficiente visual com 2 chamadores, aqui com os cones para que a gente realize, e aqui os alunos com DI, por exemplo, que eu também vou ter 2 avaliadores, se for o caso. Entendeu? Beleza? É importante entender que essa dinâmica do teste são 6 tiros de 20 metros com 20 segundos de intervalo. O protocolo original do RAST é 6 de 35, mas a gente usa todo o escopo das fórmulas, sabendo que está adaptando para isso. Tem toda a dinâmica aqui, tem que ter o local, né? Geralmente aqui é um local 35, legal é fazer num ginásio, às vezes eu não tenho ginásio, se eu vou fazer numa pista fica complicado, eu fazer a volta, de estar chamando, então precisa se programar bem nessa dinâmica desses testes aí, né? Tá? Ó, o teste multistágio é o teste do ioiô, teste que você já deve conhecer, é um teste do Luc Leger, o teste de 20 metros com o BIP, é o teste do BIP, tá? Então o que eu preciso? Eu preciso lá de uma JBL, uma caixa de som, e baixar isso. Eu tenho aplicativos gratuitos aí, um na Play Store, na Apple Store, para baixar os aplicativos do BIP Test. O que a gente precisa ver? O teste do ioiô, ele tem vários testes. Ele tem o teste do Leger, que é o teste clássico, que é um teste contínuo, de endurance contínuo. Eu tenho o teste de ioiô, o ioiô teste proposto pelo Bandsco. O Bandsco propõe 6 variações do teste: endurance 1, endurance 2, recovery 1, recovery 2, intermitente 1, intermitente 2, com características diferentes. A gente está usando o teste inicial de endurance contínuo, iniciando com 8,5 km/h. Então, você pode usar um aplicativo que tenha qualquer um 8,5 km/h. Estou te dando um exemplo aqui, tenho diversos aplicativos disponíveis nas lojas virtuais, chamado de teste de BIP, BIP teste, exercício físico, ou BIP teste, Leger, Running Free, qualquer aplicativo que forneça essa estrutura do ioiô teste que inicie com 8,5 km/h, tá? Tranquilo? O que a gente vai plugar o aplicativo lá na caixa de som e ele vai ser simples da gente estar fazendo, ou seja, vou botar 2 cones aqui ou vou fazer uma raia com 2 cones com 20 metros.
Cada vez que der o bip, vamos imaginar que o cone é essa carteira. Estou correndo lá, largou o bip, eu tenho que estar aqui. Voltei, ajusto a velocidade, bip, eu tenho que estar aqui. E aí, a cada minuto, essa velocidade vai aumentando. Então, a cada minuto passa 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5. Então, eu preciso ter pelo menos 30 metros de comprimento para que eu tenha as áreas de recuo, né? E pelo menos 10 metros de largura para poder fazer e fazer os cones. Dá para fazer várias pessoas juntas, mesmo que eu tenha várias anotadoras. É possível. E é legal porque motiva as pessoas, tá? Motiva ela. Então a gente consegue botar essas pessoas juntas lá para fazer, né? Então aquela situação, né? O ritmo do disparo sonoro vai ser aumentado a cada minuto. 3 sinais, não acompanhou, ó, tem que chegar no cone uma vez. Segunda vez, tem que chegar no... se você não chegar no cone na próxima, acabou o teste para você. Por que 3 vezes? Porque na mudança de velocidade, para quem já fez esse teste, eu já realizei o teste, eu fazendo, para sentir como é que é o teste, quando passa de 8,5 para 9, você demora um pouquinho para ajustar, porque é diferente. Quando eu estou na esteira 8,5 e eu boto a esteira 9, ou você corre a 9 ou você cai. Ali eu vou ter que ajustar, e eu tenho 20 metros para ajustar uma velocidade que às vezes eu não sei. Então, e a gente avisa, ó, vai mudar a velocidade. Muitas vezes eu chego sobrando, eu cheguei, bip, estou muito rápido, daí eu ajusto. E muitas vezes eu chego com aquela velocidade que eu vinha correndo, o cone está aqui e o bip bateu aqui, falta 2 passos para eu chegar. Eu tenho que ser um pouquinho mais rápido. Por isso a gente dá 3 tentativas, justamente para aferir essas transições de velocidade, tá? Acabado o teste, a velocidade alcançada vai ser usada numa fórmula para calcular o VO2. O que a gente quer? VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, indicador da aptidão aeróbica do sujeito, tá ok? Trouxe aqui para vocês, então, ó, fica numa linha a uma distância de 20 metros, vai ser sinal sonoro, os estágios são de 1 minuto de duração, inicia com 8,5, acresce de 0,5 a cada minuto. Quando tocar o sinal sonoro avaliado, deve estar com o pé sobre a marca no início ou no final dos 20. O término será dado quando o avaliador parar de correr ou se atrasar o estímulo sonoro por uma distância superior a 2 metros, tá? Então o que eu estou dizendo? Aproximadamente 2 metros. O que a gente pode fazer? Sabe aquele chapéuzinho que a gente usa para dar treino? Eu ponho o chapéuzinho ali mais ou menos a 2 metros para saber que ele tem que estar ali. Só que se você avisar o aluno que aquilo ali é limite, ele sempre vai ficar ali dentro do 2, entendeu? É só tua marcação para você saber se ele bater 3 vezes fora, você acaba tirando ele dali, tá? Para alunos usuários de cadeiras de rodas, o procedimento é o mesmo, apenas assegurando a distância entre os alunos para a realização. Então eu preciso ter uma raia um pouquinho maior e ele precisa fazer o retorno lá, né? Porque esse é um teste contínuo, né? Tá? Para alunos com deficiência intelectual, é importante a familiarização com o teste e orientação verbal durante a execução. Então eu tenho que estar orientando, ó, chega no final, volta, aumenta a velocidade um pouquinho. Você vai ajustando e ajudando ele a ajustar essa situação, porque eles têm dificuldade nesse ritmo da corrida, principalmente nas transições, né? E prestar atenção muitas vezes se ele está em fadiga ou é por falta de entendimento mesmo da relação de percepção de velocidade que está acontecendo. Então isso a gente precisa ver, né? Então eu posso avaliar muitas pessoas, né? Mas não passar de 5, senão fica mais difícil da gente estar trabalhando com esse indivíduo. Essa aqui é uma tabela que já mostra os valores por idade, de 6 a 17 anos é uma fórmula utilizada, acima de 17, 18 anos ou mais é uma outra fórmula utilizada para cálculo de velocidade do VO2. Então se utiliza para esse cálculo a velocidade final do indivíduo e também qual é a idade do indivíduo, e aqui são os valores de VO2 em mililitros por quilos por minuto. Para quem quiser saber, a fórmula utilizada é essa é a fórmula
para sujeitos até 17 anos, onde V representa a velocidade e I representa a idade. Essas constantes da fórmula são usadas pela velocidade e a idade para calcular o VO2, que deram origem àquela tabela anterior. Para adultos, a gente tem um problema, porque a literatura traz pelo menos 3 equações para o VO2 máximo aí. Naquela tabela foi usada essa equação aqui, 6 que multiplica a velocidade menos 27,4. Essas 3 equações estão disponíveis, publicadas aí, validadas para o teste de ida e volta. Na verdade, para isso, então, trouxe as 3 equações para vocês, que pode ser que você veja publicado uma outra tabela de VO2 que não bata com essa, para adultos, na verdade, e ela foi baseada em uma dessas fórmulas aqui. Tá ok? Então, essas são as fórmulas que a gente vai usar. A equação 2, no caso, também, por exemplo, no final ali, menos 27, menos 24, o que é a diferença de ambos? Porque o outro ali tem o 6,55, mas na primeira e na segunda tem quase tudo igual, só o final ali, que é o menos 24, 27. Por que exatamente? Porque assim, quando a gente faz uma equação, é chamada de equação de regressão. Quando a gente está fazendo uma equação, a gente está usando, no nosso caso, um teste que seja mais barato, de mais fácil aplicação, que mais pessoas possam utilizar, usando o mínimo de equipamento possível. Quando eu faço uma coisa dessas, para que eu possa usar isso, eu faço comparando com a coisa mais precisa que tem. No caso do VO2, o que é mais preciso é uma esteira e um analisador de gases. Então, o que eles fizeram? Eles botaram as pessoas na esteira e fizeram um teste que a gente chama de gold standard, um padrão ouro de avaliação, e acharam o VO2 máximo dessas pessoas. E depois eles colocaram essas mesmas pessoas para fazer o teste. E aí a gente vê se as pessoas que tiveram a maior distância naquele teste foram as pessoas que apresentaram o maior VO2 na esteira. Eram os mesmos sujeitos. E a gente começa a observar que realmente a gente tem um fator, um coeficiente de correlação alto, ou seja, os que mais correram no teste do ioiô foram os que mais também tiveram o melhor VO2 na esteira. Ou então a gente pode dizer assim, os testes têm relação. A gente passa por um outro avanço, uma outra análise estatística que se chama equação de regressão. A equação de regressão é essa equação. É como se eu estivesse perguntando o software estatístico, escuta, eu tenho o VO2 dessas 30 pessoas aqui, e tenho a distância dessas pessoas e tenho a idade. Eu tenho como achar esse VO2 da esteira só pela distância percorrida aqui, nesse caso aqui a distância, só pela distância ou só pela velocidade obtida aqui? Daí eu vou fazer análise. O software, se estivesse falando comigo, falou, claro cara, tem sim, só que para você achar, nós temos que pegar a velocidade e multiplicar por 6 e diminuir de 27,4. Daí você vai ter um VO2 máximo igual ao da esteira. Mas por que eu quero isso? É porque aquela esteira custa 80 mil e o analisador de gases custa 300 mil. Então eu tenho um equipamento de 400. E para eu fazer esse teste eu tenho um aplicativo gratuito, 2 cones e um sinal sonoro fazendo. E eu vou chegar na mesma coisa. A precisão lá é bem melhor? Mas isso aqui é válido também. Por que tem 3? Porque tem 3 pessoas que fizeram isso e obtiveram equações muito parecidas. Se você for olhar, 27, 24, 6, muito parecidas, mas que chegaram a resultados diferentes fazendo esse mesmo procedimento. Essa é a mesma ideia quando você usa, qual a equação que você conhece para achar a frequência cardíaca máxima de uma pessoa, só usando a idade? A idade é 220, menos a idade. Exatamente, da onde que saiu isso? O mesmo procedimento. Pegaram pessoas, essa é uma equação um pouco diferente aí na concepção, mas a ideia é essa. Botaram lá centenas de pessoas na esteira,
e viram qual foi a frequência máxima e pegaram a idade das pessoas. E eu fiz uma análise estatística e falei assim, ó, eu tenho essa frequência máxima e essa idade. Ó, o que aconteceu foi o seguinte, quanto mais alta a idade das pessoas, menor a frequência máxima. Ah, legal, eu tenho como achar a frequência sem botar ninguém na esteira? Tem, faça 220 menos a idade, ou em uma equação, 208 menos 0,7 que multiplica a idade. Fez a mesma coisa, achou uma constante lá, que é 208 e 70% da idade. Mas a idade ficou uma variável igual para todo mundo. Conforme a idade vai aumentando, a frequência máxima vai caindo. Por isso que deu para fazer essas equações. Então, tudo que tem equação partiu dessa mesma lógica. De uma medida perfeita, entre aspas, perfeita, padrão ouro, para uma medida de fácil aplicação, usando os recursos estatísticos para chegar nesse ponto. Nesse caso, a gente tem 3 artigos publicados de autores diferentes que mostram a mesma coisa com equações diferentes. Então, eu estou trazendo as 3 equações que a literatura especializada e científica mostra, falando para você, ó, pode ser que se encontre essa, pode ser que você vá numa palestra, alguém use essa equação, pode ser que alguém use essa, pode ser que alguém use essa, pode ser que alguém faça essa tabela baseada nisso. Essa tabela que eu mostrei para vocês está baseada nessa equação aqui. Entendeu? Beleza? É por isso. Gente, aqui eu trouxe algumas referências aí para quem quiser ler um pouquinho mais a respeito, que foi baseado ali. A gente está com esse processo de referência, muita minha experiência, assim. A ideia hoje era estar traduzindo para vocês essa base teórica, essa base mais prática para aplicação disso, a gente vendo ali, né? Não deu, já estamos aí com meio-dia e meio, né? Foi um encontro proveitoso. Na segunda-feira, a partir das 9, a gente já vai ter um grupo aí de pessoas que a gente vai avaliar. Então eu vou trazer, a gente vai separar vocês já por estações, você fica no peso, na estatura, depois a gente varia, você vem para cá, fiquem tranquilas, eu assumo, assim, as dobras cutâneas eu vou fazendo, daí eu passo para você, avalia aqui, vê como é que faz, fica tranquilo que eu vou estar direcionando junto, vai ser uma aplicação prática bem interessante para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, fico à disposição para quem quiser. Manda mensagem lá pelo Instagram, ou fala diretamente comigo, e na segunda-feira a gente encontra aqui, a partir de 8h30 a gente está aí, já fazendo a avaliação das pessoas. Inicialmente vamos trabalhar mais com a parte das medidas estáticas, são as medidas de telemetria, composição corporal, e depois, uma outra estágio, a gente vai organizar daí o ginásio lá para fazer as medidas motoras, tá? Que agora meteu a mão no massa, tá bom? Tá, vai pela tarde também, né? Eu acredito que a gente vai tocar só de manhã. Só de manhã? Né? Só de manhã, só de manhã. Mas vai ter provavelmente mais 1 ou 2 manhãs com a são os atletas lá da escola de Primavera da Ó, o nosso modelo do curso, ele termina na segunda-feira. Eu vou emitir o certificado para vocês baseado na segunda-feira. A gente vai oportunizar vocês, para quem quiser trabalhar, vir aqui. Ó, veja só, gente, eu estou te dando medidas de dobras cutâneas, é igual para qualquer pessoa, entendeu? A medida de estatura vai ser igual para... Então isso aqui vocês vão poder usar no dia a dia de vocês em qualquer situação. Eu estou te dando as medidas e as adaptações possíveis para a gente trabalhar no paradesporto aqui. Essa que foi a ideia. Mas a base dos protocolos, veja que eles são as mesmas. Utilização de fita, locais anatômicos, é tudo a mesma coisa. Né? Beleza? Moçada, foi um prazer estar aí com vocês. Um grande abraço. Feliz Dia das Mães para as mamães, para as suas mães, para vocês, para quem é mãe.